Fala, gente, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Aqui é o Matemática na Área. Quem vos fala aqui é o professor Roberto. E hoje nós iremos tratar sobre um assunto mais pontual, potenciação, certo? Primeiro, o que é potenciação? A potenciação, gente, é um valor que eu posso escrevê-lo como um outro valor elevado ao expoente, onde quando eu resolver, eu retorno a esse valor inicial. E o meu expoente está aqui representado a base como A e o expoente como N. Esse expoente N, ele representa a quantidade de vezes que eu vou multiplicar essa base por ela mesma. Então, na verdade, a potenciação é um número que eu multiplico ele por ele mesmo N vezes, certo? Eu coloquei aqui um exemplozinho para a gente. A elevado a 5, percebam que eu tenho A vezes A 5 vezes. Isso vai fazer com que nós cheguemos a um valor que é representado aí pela letra C, certo? Vamos lá, bem simples assim mesmo. Bem, está aqui a nomenclatura, A elevado a N igual a C. E como é que nós vamos reconhecer cada pedacinho desse aí, né? Primeiro, esse número que está em cima, como já foi dito, é o nosso expoente. Ele é que representa a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a minha base por ela mesma. Certo, gente? Bom, após multiplicar essa base por ela N vezes, eu vou chegar à minha potência, que é o resultado. Tranquilo daqui? Massa. Então, vamos agora ver algumas propriedades. Esse vídeo ele tende a ser bem rapidinho, bem tranquilo, viu? Vamos ver as propriedades aqui da potenciação. Primeira propriedade, se o expoente N for 1. Gente, qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Porque, como eu estou multiplicando a base vezes ela mesma, a quantidade de vezes do meu expoente, se o expoente é 1, né? E se o meu expoente for 0, for nulo? Bem, guarde essa informação que ela é extremamente importante. Não importa o valor. Pode ser o valor mais absurdo que você conseguir imaginar aí. Se ele for elevado a um expoente 0, o resultado será 1. No exemplo, até botei aí 256, né? Botei um valor até alto, só para mostrar a vocês. Eu podia ter, inclusive, uma expressão imensa. Se essa expressão for todinha elevada ao expoente 0, o resultado é 1. Então, guarda aí. Qualquer número elevado a 0 sempre será igual a 1. Vamos aqui, nossa próxima propriedade. Falamos do expoente, mas e se a minha base for 0? Vamos lá, vamos pensar comigo. A potência, sim, é a base vezes ela mesma, quantidade de vezes que está lá no expoente. Vou repetir isso aqui várias vezes, né? Mas quanto é 0 vezes 0? 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0. E vezes 0 vezes 0 vezes 0, 0 de novo. Então não importa quantas vezes eu tenho que multiplicar. Se a base for 0, o resultado, a minha potência, sempre será 0. No exemplo eu coloquei aí 0 elevado a 1342. Já botei um número bem grande mesmo. E não importa quantas vezes eu tenho que multiplicar o 0. Minha potência vai ser sempre 0. E se a minha base for 1? A mesma coisa. 1 vezes 1. 1 é o elemento neutro da multiplicação, né? Então, quando eu multiplico 1 por outro número, é sempre o outro número que nós teremos como solução. Mas nesse caso, todos os números são 1. É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, n vezes. Então, como ele é elemento neutro, nós teremos sempre a resposta 1. Então, guarda aí. Se a base for 0, não importa quem é o expoente, o resultado é 0. Se a base for 1, não importa quem é o expoente, o resultado é 1. Pronto, aqui começa a melhorar a coisa aqui. Potência de uma fração. Quando eu tenho uma potência, mas só que a minha base não é um número ali bonitinho. Eu tenho como base uma fração. Como é que eu tenho que me comportar nesses casos? Olha só aí. Eu vou pegar o meu numerador, que é o de cima, e o meu denominador, que é o de baixo, e vou elevar ambos ao mesmo expoente, que é esse expoente que está elevando aí toda a fração. Pode perceber, tem um A sobre B elevado a N, que vai passar a ser A elevado a N e B elevado a N, ok? Isso serve tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, né? Eu posso ter as duas situações. Pode aparecer para mim a fração elevada a um expoente, aí eu vou seguir ali para a propriedade da direita, mas também pode aparecer para mim como está na direita, né? Eu ter o numerador e denominador elevado a um expoente. E aí eu vou
trazer para aqui, para o formato da esquerda, para tentar solucionar. Então, vamos lá. Botei um exemplozinho aí para vocês verem. 1/3 elevado a 2 dá exatamente a mesma coisa que 1 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 2, certo? Essa é a propriedade, pode ficar tranquilo que funciona. Já aqui é o seguinte, se o expoente n não for um número positivo, se ele for um número negativo, bem, quando eu tenho uma potência e o expoente ele é negativo, primeira coisa que eu tenho que pensar, essa minha base é diferente de zero? Mas por que isso? Bem, porque eu tenho que inverter a minha fração. Desculpe, inverter a minha base. Né? Como aí no exemplo, no exemplo A, eu tenho 2 elevado a menos 3. Então, eu vou pegar, quem é que está embaixo do 2? É o 1. Eu costumo dizer que todo número ele é multiplicado por 1, dividido por 1 e elevado a 1. Só que como esse 1 ele acaba assumindo o valor de elemento neutro, tanto faz para a gente. Né? A gente não vai copiar, vai escrever sempre. Então, quem está embaixo aí do 2 é o 1. Como eu terei que inverter, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Eu vou ficar com 1 sobre 2/3. E olha só que interessante. O 3 deixou de ser negativo e passou a ser positivo. Certo? É esse o efeito que a gente tem quando inverte a base. Aí eu posso resolver normalmente. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2, 3 vezes, dá 8. E eu tenho aí 1/8 como solução. Já no exemplo B, eu coloquei a minha base como uma fração. Então aí ficou mais fácil, que eu só pego a fração e inverto. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo, e o meu expoente passa a ser positivo. E aí eu posso aplicar a propriedade lá de cima da potência de uma fração. Que eu tenho aí, eu tinha 2/3 elevado a menos 2, inverti, fiquei com 3/2 elevado a 2, e aí eu poderia aplicar lá 3 elevado a 2 sobre 2 elevado a 2, ficaria 9/4. Ok? E aí seria a minha resposta final. Agora, potência de potência. E quando eu tenho uma potência onde a minha base também é uma potência. Nesse caso, eu vou conservar essa base e vou pegar os expoentes e vou multiplicar. Certo? Então, está aí, no exemplo. Tenho 2 elevado a 5, que está elevado a 2. Nesse caso, eu conservei o 2 e fiz 5 vezes 2, que dá 10, e 2 elevado a 10, 1024. Certo, gente? Operações com potência são propriedades. Bem, até agora a gente viu só a potência ali sozinha, Mas e se eu estiver tendo alguma operação com essas potências? Então pronto, vamos ver aqui. Quando tem uma operação envolvendo essas potências, essas propriedades que eu vou falar agora, elas são para potências que têm a mesma base, certo? Tem que ser a mesma base. Então, se eu tiver um produto, se eu tiver uma potência vezes uma potência, onde essas bases são iguais e os expoentes são diferentes. São iguais ou diferentes, tanto faz, O que eu vou fazer? Eu vou conservar a base e eu vou somar os expoentes. Olha aí no exemplo. Eu tenho 2/3 que multiplica 2 elevado a 2. Então, o que acontece? Eu vou conservar esse 2 e vou somar o 3 com 2, que dá 5. 2 elevado a 5, 32. Ok? E se for uma divisão? Se eu tiver uma potência sendo dividida por outra potência. Eu vou fazer, é bem semelhante ao produto. Eu vou conservar a base, só que ao invés de somar os expoentes, agora eu vou subtrair. Só tem uma observação aí. Eu vou pegar o de cima, o expoente do meu numerador, menos o expoente do meu denominador. Ok? No exemplo, a gente tem 2 elevado a 7, dividido por 2 elevado a 4. Conservei o 2 e fiz 7 menos 4, que dá 3, e 2 elevado a 3, 8. Ok? Agora, propriedade comum, potenciação e radiciação. Tem uma propriedade que ela liga esses dois conteúdos, tanto a potenciação quanto a radiciação. Está presente ali nos dois. Então, quando eu for ensinar sobre radiciação, eu também vou comentar sobre essa propriedade. Certo? Que é o seguinte, e se o meu expoente for uma fração? Como é que eu vou conseguir resolver isso, solucionar? Pronto. 2 elevado a meio, a 1 sobre 2. Como é que eu faço, já que eu tenho que multiplicar 2 por 2 meio vezes? Aqui que está, eu posso pegar e reescrever essa potência como uma raiz. E aí que está, olha o nosso exemplo aqui.
é 8 elevado a 1/3. Eu posso escrever isso aí como raiz cúbica de 8. Sim, mas como isso? Como isso? Só tem o seguinte, preste atenção só numa coisa. Olha ali no enunciado lá em cima. Quando o expoente é uma fração, aí tem a elevado a n sobre m, e se, somente se, eu poder escrever com raiz de índice m, né, com radicando sendo a elevado a n. Quando quando estava escrito na forma de potência, perceba que o n está em cima, né? Então, está vendo esse barrinha aí que separa o n do m? Considere que tem o sol ali, está empatando ali o m de tomar sol. Então, a gente vai falar o seguinte. Aquele que está na sombra vai passar para o sol. E aquele que está no sol vai passar para a sombra, tá dentro da casinha, certo? Certo. E quando as bases são diferentes e os expoentes são iguais? Nós temos aí, por exemplo, a elevado a n, que multiplica b elevado a n também. Nós podemos fazer o seguinte, a gente vai pegar essas bases, vamos multiplicar e vamos conservar o expoente, certo? Olha só, eu botei um exemplo, 2 elevado a 2, que multiplica 3 elevado a 2, né? Ou 2 ao quadrado, que multiplica 3 ao quadrado. Eu conservei esse 2 ali e multipliquei 2 vezes 3, que vai dar 6, ou seja, 6 ao quadrado, 36. E aí eu botei uma constatação aí embaixo, só para mostrar que realmente funciona, certo, gente? Então, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, e 4 vezes 9, 36. Exatamente o resultado que a gente tinha encontrado ali quando fez usando a propriedade. Vamos dar uma olhada nisso aqui no GeoGebra agora. Bom, estamos aqui no GeoGebra e vamos dar uma olhada em algumas dessas propriedades. Primeiro tem essa daqui. Olha só. Vamos pensar aqui. Lembra que vamos multiplicar o 3 por ele mesmo, quantas vezes? 2 vezes, que é o expoente aqui da gente. E quanto é 3 vezes 3? 9. Certo? Se eu aumentar aqui, 3 vezes 3 vezes 3, 27. E 3 vezes 3, 5 vezes, 243. Certo? E se o meu expoente for negativo, como eu havia dito, a gente tem que inverter a base, não é isso? Ó. Vou botar aqui menos 2. Menos 2. Então, o que aconteceu? Está aqui 3 elevado a menos 2. Eu tive que pegar minha base. Quem está embaixo aqui é o 1. Então, quem está embaixo vai para cima. Quem está em cima vai para baixo. Está aqui aí. Só que quem está em cima, nesse caso aqui, é 3 elevado a 2. Certo? A menos 2, que vai ficar mais 2. 2 positivo. Então, esse 3 ao quadrado, ele vai lá para baixo. E quem está aqui embaixo, que é o 1, sobe. Aí eu vou ficar com 1 dividido por 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, então eu vou ficar com 1 dividido para 9, que dá aproximadamente esse resultado aqui, é 0,11. Certo? E se o meu expoente for 0? Se o meu expoente for 0, está aí, como eu falei, qualquer número elevado a 0 é 1. Certo? Pronto, vamos ver aqui o que eu posso explicar mais. Quando minha base for 1. Aí, 1 vezes 1, não importa a quantidade de vezes que eu multiplique. Aí. Vê que está sempre dando 1, não muda, o resultado é 1. Porque 1 vezes 1, infinitas vezes, é 1. E quando minha base for 0? Mesma coisa, não importa quem é o meu expoente. 0 vezes 0 é 0. Certo, gente? Se minha base ela for negativa. Gente, base negativa, aí tem que dar uma olhadinha numa coisa aqui bem interessante. Olha só essa propriedade. Potência de base negativa. Eu vou olhar para o meu expoente. Se o meu expoente for um número par, o meu resultado sempre será positivo. Certo? Agora, se eu tiver um expoente ímpar, aí eu tenho um resultado negativo. Isso aqui vai da quantidade de vezes que eu estou multiplicando menos por menos. Né? Por exemplo, quando eu fiz menos 3 elevado a 2, eu estou fazendo menos 3 vezes menos 3. Aí esse menos com menos, mais. A partir do momento que eu fiz elevado a 3, eu tenho menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3.
Menos com menos mais com menos, menos. Então, parte daí, viu, gente? Quando minha base for negativa, eu olho imediatamente para o meu expoente. Bom, agora eu tenho aqui fração elevada a um expoente. Como eu tinha dito, né, vou deixar aqui positivo por enquanto. Bom, eu vou pegar o numerador e elevar a expoente. E vou pegar o meu denominador e também elevar a expoente. Vou resolver, né, e vou fazer a divisão. 2 ao cubo é 8, 4 ao cubo 64, 8 dividido por 64, está aqui, 0,13. Ele dá o valor sempre aproximado, viu, gente? Se o meu expoente for negativo, aqui no zero, não importa quem é a minha base. Se o expoente é 0, o resultado é 1. Bom, está aqui. Olha o que aconteceu. Aqui eu vou fazer o seguinte, botar aqui para 3 para ficar mais fácil. Então eu tenho 2 sobre 3 elevado a menos 2. Foi o que eu fiz? Eu inverti. Quem está embaixo foi para cima, quem está em cima foi para baixo. E o meu expoente passou a ser positivo. Aí aqui eu aplico aquela outra propriedade, né, que eu acabei de explicar. Pego o 3, eleva esse expoente. Pego o 2, eleva esse expoente. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 9 dividido para 4, 2,25. Certo, gente? Tudo ok até aqui? Espero que sim. Vamos agora a essa daqui. Quando é potência de potência. Bem, quando é potência de potência, eu vou conservar a base aqui e eu vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 2 vai dar 4. 3 elevado a 4, 81. Certo? E aí tanto faz se o expoente ele é positivo ou negativo. Sempre será assim. Eu vou multiplicar os expoentes, o de dentro vezes o de fora, né? Inclusive quando ele é 0, né? E 0 vezes qualquer número dá 0. E aí vem aquela outra propriedade. Qualquer número que eu elevar a 0 dá 1. Né? Só reforçando o que eu estava dizendo. E que funciona para todo mundo. Pronto. Aqui quando eu tenho um produto entre duas potências. Pronto. Se eu tenho duas potências com a mesma base, lembre-se que a base tem que ser igual. Eu vou repetir a base e eu vou somar os expoentes. Ok? Somar os expoentes. No caso aqui eu tenho 3 ao cubo que multiplica 3 ao quadrado. Então eu vou somar esse 3 com esse 2. Vai dar 5. E 3 elevado a 5, 243. Certo, gente? E aí tem uma observaçãozinha para vocês. Olha só. Quando o número for negativo. Como eu estava somando, né? Então, mais com menos dá menos, vai ficar aqui. Ao invés de ser 3 mais 2, vai ficar 3 menos 2, né? Que dá 1. E qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Certo? Tá? Então, muito cuidado aí na hora de aplicar essas propriedades, certo? Lembre-se com a soma. E aí, quando entra um sinal negativo, acaba ficando negativo, né? Prevalecendo o negativo. Se eu tenho dois sinais negativos, sinais iguais, soma e mantém o sinal, não é isso? Está aqui. E aí eu vou entrar naquele outro processo de inverter, o que está embaixo vai para cima, né? Aquela coisa toda que eu já expliquei. Divisão de potências. É a mesma coisa, só que ao invés de somar, eu vou subtrair. Ó. Vou mudar aqui a base só para mostrar uma base diferente. Tem aqui 2 ao quadrado dividido por 2 ao terço. No caso, eu conservo a base e faço o de cima menos o de baixo. Sempre o expoente do numerador menos o expoente do denominador. 2 menos 3, sinal diferente, subtrai e mantém o sinal do maior. Vai ficar menos 1, e aí eu aplico aquela outra propriedade. Então perceba que as propriedades elas estão sempre aí. Ali emaranhadas. Eu sempre estou usando mais de uma propriedade. Inclusive, dentro de uma propriedade eu uso outras propriedades, né? Então, tem que estar realmente muito bem dentro desse conteúdo para poder se desenvolver. Certo, gente?
A situação mais tranquila é quando o expoente do numerador é maior que o expoente do denominador, né? É isso aqui, vou ter a subtração. Pronto. E quando ele for negativo, muito cuidado. Como é o de cima menos o de baixo, menos com menos, mais. Ok, gente? Então, fica aí essa observação para vocês. É só atenção, é só fazer com cuidado, nada de pressa, que dá tudo certo sempre. Pronto, aquela que eu tinha falado para vocês, que é quando o meu expoente ele é uma fração. Então, ó, quem está ao sol aqui, o 4, ele passou para dentro da casa, ficou na sombra. E quem estava na sombra, passou para o sol, certo? E aqui eu posso resolver. Vou só colocar aqui uma raiz exata, para vocês perceberem que funciona, ok? Aí. Ah, mas aqui, professor, eu poderia já dividir, daria 1, 2 elevado a 1, 2. Sim, poderia, né? Só que existem várias formas como isso pode aparecer para vocês. Então, é bom saber a propriedade, ok, gente? Nunca menospreze uma propriedade. Ela que nos ajuda a solucionar. E aqui é aquela última que eu mostrei, que é quando as minhas bases são diferentes. O que eu tenho igual são os expoentes. Eu vou conservar o expoente. Aí, nesse caso aqui eu tenho 2 ao cubo, que multiplica 3 ao cubo. Conservei o expoente e multipliquei as minhas bases. 2 vezes 3 dá 6, e 6 ao cubo, 216. Ok? E agora vamos resolver 2 questõezinhas lá. Bem, gente, olha só. Qual a potência obtemos? Qual a potência que obtemos, né, ao simplificar a expressão? Eu tenho 4 ao cubo, que multiplica 4 à quinta potência, e isso tudo dividido por 4 ao quadrado. Primeira coisa que eu queria ver com vocês aqui, reescrevi ela aqui. Como ele quer que a gente simplifique, que a gente chegue até a sua forma irredutível dessa fração, percebam comigo, 4 não é igual a 2 ao quadrado, porque 2 vezes 2, 4. Então, eu posso, no lugar desse 4, colocar 2 ao quadrado. Aí, onde era 4 ao cubo, vai ficar 2 ao quadrado ao cubo. Onde era 4 elevado à quinta potência, vai ficar 2 ao quadrado elevado à quinta potência. E onde era 4 ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado elevado ao quadrado de novo. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu posso aplicar uma outra propriedade, que agora eu tenho potência de potência. E o que a gente faz quando tem isso? Bem, conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então, aí vai ficar 2 elevado a 2 vezes 3, que dá 6. Depois, 2 elevado a 2 vezes 5, que dá 10. E ali no denominador vai ficar 2 elevado a 2 vezes 2, que dá 4, certo? Pronto, aí eu já tenho as bases simplificadas. E agora vou pensar, olha só, tenho aí uma fração e no meu numerador eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Só subir aí porque faltou espaço. Então vamos lá. Onde eu tinha 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 10, vai ficar 2 elevado a 6 mais 10, que dá 16. E aí meu denominador só tem essa potência, então continua ela, certo? Pronto, e agora eu passo a ter uma divisão de potências de mesma base. E aí o que a gente faz? Conserva a base e faz o expoente do numerador menos o expoente do denominador, certo? O expoente de cima menos o expoente de baixo. Vai ficar 2 elevado a 16 menos 4. Isso dá quanto, gente? 2 elevado a 12. Como ele pediu a potência, a gente para por aqui. Olha, não tem só essa maneira de resolver não, essa questão, certo? Essa aqui é o que eu achei mais interessante para mostrar a aplicação das propriedades. Então, essa seria a nossa resposta aí, 2 elevado a 12. Já essa segunda questão, ela já é um pouquinho mais trabalhada, né? Vamos com cuidado aí, é só aplicação de propriedade, gente. Só isso. Eu escrevi aí, e aí o que acontece? Eu tenho aí A vezes B, que está elevado a 4, ou seja, eu vou ter que aplicar o caminho de volta daquela propriedade. Que propriedade é essa? É quando as bases são diferentes e o expoente é igual. Que aí eu multiplico a base e levo ao expoente. Lembra disso? Agora eu vou fazer o caminho de volta.
eu vou separar essas bases e elevar esse expoente, certo? No outro aí eu tenho b elevado a menos 8, quer dizer que eu vou ter que inverter essa base para poder tornar o meu expoente positivo, ou não, né? Eu posso, para depender de como a dinâmica ocorra, eu posso deixar ele assim também. E aí depois eu tenho um a ao quadrado que está elevado a 5. Então, conserva a base e multiplica os expoentes. Embaixo, eu tenho o produto de duas potências, e esse produto está elevado a menos 1. Então, vou ter que dar uma invertida aí também. Vamos com calma aí, que a coisa funciona. Então, o que foi que eu fiz? Já fiz a separação aí, botei a elevado a 4 e b elevado a 4, que estavam se multiplicando, né? Peguei aí o b elevado a menos 8, inverti a base, ficou 1 sobre b elevado a 8, positivo agora. E o 2 ao quadrado, que estava elevado a 5, passou a ser a elevado a 2 vezes 5. Embaixo, eu só fiz a inversão, porque estava elevado a menos 1, e aí passou a ficar elevado a 1. Como eu disse, como é elevado a 1, a gente não escreve. Então, o que acontece aí? O que eu vou fazer agora? Eu prefiro aplicar aí meio pelos extremos. Ou então, aquela orelhinha, orelhão, né? Eu vou pegar esse numerador aí e vou multiplicar pelo denominador da fração de baixo, certo? Vai ficar assim, aí. Perceba que o b ao cubo vezes a elevado a 5 passou para cima multiplicando todo mundo, certo? E por que eu fiz isso? Porque a minha intenção aqui é o seguinte. Olha, perceba aqui no 1 elevado a 8. Eu continuo com 1 sempre, né? E embaixo vou continuar com b elevado a 8. Então, o que eu fiz? Eu percebi que essa forma, esse formato de fração não me interessa. Então, eu voltei o b para cima, ele voltou a ser b elevado a menos 8. Certo? E o próximo passo é deixar os semelhantes próximos, né? Ou seja, as bases que forem iguais, próximas uma da outra. Então, foi o que eu fiz. Eu deixei todas as bases A próximas uma da outra e todas as bases B próximas uma da outra, porque aí eu posso aplicar a propriedade do produto de potências. E aí eu vou chegar aqui. Eu tinha A elevado a 4, que multiplicava A elevado a 10, que multiplicava A elevado a 5. Aí eu passei a ter agora A elevado a 4 mais 10 mais 5. E no caso do B, eu tinha B elevado a 4, que multiplicava B elevado a menos 8, que multiplicava B elevado a 3. E aí eu passei a ter B elevado a 4 menos 8 mais 3. Certo? E quanto é que vai dar isso aí para mim? Bem, 4 mais 10 mais 5 dá 19. E, vamos lá, 4 mais 3 dá 7. 7 menos 8, menos 1. Então, o B continua com o expoente negativo. E aí eu vou concluir agora, porque se ele é negativo, eu vou inverter a base. E aí vai ficar 10 elevado a 19, que multiplica 1 sobre B. Então, quando eu tenho um número que multiplica uma fração, multiplica pelo de cima, vai ser A elevado a 19 vezes 1, que dá A elevado a 19. E aí eu vou concluir com esse resultado aqui. Então, a forma mais simplificada que a gente consegue daquela expressão grandona lá em cima é A elevado a 19 sobre B. E eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro para todos vocês essas propriedades e como a gente pode estar usando a potenciação. Ok, gente? Então, se você gostou, peço a vocês aí que dê essa força, né, deixe o gostei aí para poder ajudar o canal a crescer, né, e fazer com que eu possa estar trazendo para vocês cada vez mais qualidade. Se inscreve, indica o vídeo aí para quem vocês conhecem que tem dificuldade, certo? E críticas construtivas são sempre bem-vindas. Estou aqui para ouvi-los e assim poder trazer cada vez um conteúdo de maior qualidade. Então, sempre atento, porque aqui nesse canal vocês encontram conhecimento. Forte abraço e até a próxima.